Então, pessoal, na aula passada, né, vocês começaram a limpar a imagem, tá? E eu tinha falado para vocês salvarem o arquivo no formato PSD, tá? O que esse formato PSD é? Esse formato PSD é o formato de arquivos do Photoshop. Então, se vocês salvaram o arquivo, igual o meu aqui, por exemplo, tá? Line PSD, vocês podem dar 2 cliques para abrir ou arrastar e soltar, tá? Tanto no Photoshop quanto no Photopea. Vamos tentar abrir no Photopea assim, vamos ver se vai. Arrastei aqui o Line PSD e olha aqui, ele abriu. No caso, eu não tinha feito nenhuma edição, eu acredito. Deixa eu ver aqui no Photoshop. Deixa eu abrir o arquivo PSD da Line. Ele devia estar só com as dimensões aumentadas. Vamos ver aqui o tamanho da imagem. Não, no meu caso eu não tinha nem aumentado. Então vou fazer uma edição aqui rapidinha, só para limpar um pouco, e é bom até para relembrar, né? Eu estou aqui com o arquivo, eu tenho que começar no Photoshop desbloqueando a camada. Eu vou também aumentar o tamanho da minha imagem, no meu caso, vou colocar aqui 4000. Se ficar pesado no computador de vocês, bota 3000, 2000, tá? Eu vou marcar, e a nossa ideia era qual? Era fazer uma limpeza na imagem. Eu vou fazer a limpeza da maneira mais rápida possível. Ferramenta aqui da seleção retangular, eu vou usar ela para apagar grandes áreas. Ferramenta, clicando fora para não ficar a seleção, tá? Essa seleçãozinha assim, eu clico fora. Ferramenta da seleção rápida, eu vou clicar em algumas áreas. Então aqui, ó, ela selecionou legal algumas partes aqui. Outras partes ela não selecionou legal, tá? Por exemplo, aqui. O que eu faço para arrumar essa seleção que eu ensinei para vocês? Eu venho aqui no laço e eu venho aqui nessa opção para retirar seleção. Então vou vir aqui, ó. Depois eu faço uma seleção melhor. E aqui, ó, eu retiro essa seleção. Então, vai cortar um pedacinho do cabelo aqui, não tem tanto problema. Não, tem sim. E aqui na parte de baixo, no vestido, ele está comendo uns pedaços do vestido e eu não quero isso. Tá? Então, eu não vou fazer a seleção completa, eu só estou mostrando um exemplo rápido. Tá? Vou apagar aqui. Finge que essa é a minha seleção completa, tá? Só fingindo, porque eu não fiz uma seleção boa. Alguns de vocês que tiveram equipamento, tiveram oportunidade, fizeram. E aí vocês salvaram no formato PSD. Esse formato PSD, agora vai. Quando vocês abrirem ele hoje, ó, aqui o arquivo PSD, tá vendo o arquivo PSD? Quando vocês abrirem o arquivo dele hoje no Photoshop, ele vai salvar, ele vai abrir com todas as edições que vocês fizeram, tá? O mesmo no Photopea. Se eu vim aqui no Photopea, que é a minha versão online, e eu abrir esse arquivo PSD limpo, ele vai ter salvo as edições. Então sempre salve em PSD, que a gente consegue continuar a edição de um dia para o outro sem perder informações, sem perder qualidade, sem perder dados. Quem fez a limpeza na aula passada salvou no formato PSD? Ou vocês esqueceram e acabaram salvando em outro formato? Ô Rodrigo, tranquilo, tá? Internet é foda mesmo, cara. O Teams também não anda ajudando. Além da internet tá complicada, o Teams anda meio zoado.
Então, quem salvou em PSD é só abrir que a gente vai continuar. Então, antes da gente fazer a imagem, eu gostaria de fazer a imagem, fazer a montagem, eu gostaria de mostrar para vocês algumas ferramentas aqui de seleção que ajudam a gente a trabalhar melhor. Tá? Na verdade, seleção é um assunto extenso que a gente tem aqui no Photoshop. E quais seriam essas ferramentas de seleção? Eu vou usar aqui no Photoshop. Bom, sabe quando você está selecionando, tipo a ferramenta da seleção automática, e aí meio que sem querer a imagem comeu um pouquinho de uma coisa que você não queria? Por exemplo, eu estou selecionando vestido e a seleção automática comeu um pedaço do meu vestido, não era isso que eu queria? Tem uma ferramenta aqui que pode ajudar vocês a trabalhar, a fazer uma seleção melhor. Não é nenhuma ferramenta, é um modo de selecionar, que é o modo da máscara. O que é esse modo da máscara? Tá vendo aqui, que eu tenho aqui embaixo das cores, eu tenho, parece a bandeira do Japão, um quadrado com uma bolinha no meio. Olha o que acontece quando eu tenho uma seleção e eu clico nesse quadrado com a bolinha no meio. Eu vou enxergar um monte de coisa vermelha e algumas coisas da cor natural. O que é isso? Isso é uma forma de você manipular a seleção mais fácil, que é o modo máscara. O modo máscara, ele permite que você pinte as áreas que você queira selecionar. Então, se eu apertar aqui de novo, olha que legal. Aqui está minha seleção. Tá? Aqui está minha seleção. Se eu clicar aqui no modo máscara, eu vejo que minha seleção é normal e o que não é seleção é avermelhado. Digamos que eu quero arrumar esse pedacinho do vestido da Laiane que foi cortado errado. Não era para estar cortado errado. Era para estar certinho. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pintar essa área que não era para estar normal de vermelho. Como que eu pinto? Eu posso usar o pincel, eu posso usar o lápis. Tá? Eu vou selecionar aqui o pincel. Ou se eu clicar nele, eu escolho o lápis. Aqui, eu escolhi o lápis. E agora, como eu faço? Agora, primeira coisa, eu vou escolher um pincel que seja ideal para eu fazer essa operação. O que é um pincel ideal? Aí a gente volta na aula passada, quando eu estava falando de pincéis de maquiagem. Lembra que eu terminei a aula falando de pincel de maquiagem? Que o Photoshop é bem parecido com uma maletinha de maquiagem? E é a maleta dos sonhos, porque eu posso ter o pincel que eu quiser? Então, aqui eu vou escolher um bom pincel. Nesse caso, que é um bom pincel? É um que tem um tamanho ideal. Então aqui eu estou com um pincel muito pequeno, de 1 pixel. Tá? Já vou dar uma olhada, Maria. Deixa eu só mostrar esse negócio rapidinho. Então, 1 pixel é muito pequeno para mim. Eu vou aumentar. 71, tamanho bom. Se eu aumentasse muito, ó, meu pincel fica muito grande. Ó, muito grande. Se eu diminuir aqui, fica de um tamanho legal. Outra coisa importante é a dureza. Tá? O que é dureza nos pincéis? Tá? A dureza é como se fosse a força que o efeito é aplicado. Tá? O que é essa força que o efeito está aplicado? Imagina que você está fazendo uma maquiagem. Tá? Então, quando eu era criança, tinha a festa junina, e aí a gente se vestia de caipira, né? E aí a mãe da gente fazia um bigodinho. Acredito que alguns de vocês aí, mesmo a molecada já deve ter feito um bigodinho. Então, mesmo que vocês não utilizem maquiagem no dia a dia, vocês devem ter passado por essa experiência aí da festa junina.
E co- co- se vocês já passaram por isso, talvez vocês lembrem de. Ou Papai Noel, eu já vesti de Papai Noel também, cara. Só que como eu sou gordo, eu não tive muito que me maquiar. Eu botei a barba, eu botei a roupa de Papai Noel e um óculos escuro para as pessoas não me reconhecerem. E eu já trabalhei também. Você é mais um parceiro aí da Sociedade Anônima dos Papais Noéis. Eu já fiz isso. E. Oh, muito melhor. Mas voltando à festa junina, aí você tava de boa, aí havia a mãe passar aquele lápis para fazer o bigodinho na gente. E eu lembro que quando a gente é criança, aquele negócio. A gente é criança, né? A pele é mais fina. E aquele negócio incomodava pra caramba, né? Passar e esfregar aquele lápis. Então, assim, vocês já sabem que se esfregar de leve o lápis para fazer um bigodinho, vai fazer um bigodinho muito pequeno. Para fazer um bigode bom de festa junina mesmo, você tem que dar uma esfregada boa. Você tem que apertar com força. A mesma coisa eu acredito se você estiver passando uma base ou algo do tipo. Se você usa um pincel, se aplica com mais força, tá? Você vai ficar mais forte aquela maquiagem na cara. Se você quer um efeito mais mais simples, mais delicado, além de passar ele de forma mais leve, você vai provavelmente usar um pincel mais mole. Aqui no Photoshop a gente tem a dureza do pincel, que faz exatamente isso. A dureza ela faz com que o efeito seja mais forte. Quanto maior a dureza e quanto mais fraco vai ser a dureza. Então, aqui no nosso caso, eu vou deixar a dureza em 100%. Porque para ter um resultado bom. Apesar de que é o seguinte, Juliano, a gente vai ver que tem efeito que às vezes a gente quer que seja bem delicado, porque senão ele fica muito falso. Sabe quando você vê uma foto no Instagram de algum artista e a pessoa tá parecendo um boneco de plástico, de tão perfeita? A pessoa não tem nem impressão digital, não tem nem dobra nos dedos, tá? É totalmente liso. E aí você vê, exato, uma Barbie, você vê aquilo e fala: isso daí é Photoshop. Pessoas de verdade, elas têm marca quando você tem marca de dobradura no dedo, não é liso, entendeu? Você tem, quando você sorri, faz uma marca. É, então, assim, muito efeito em algumas situações é ruim. É igual maquiagem. Então, assim, festa junina. Festa junina, as meninas geralmente faziam aquela pintura toda exagerada no rosto. Por quê? Porque é festa junina, você tá lá de caipira, é exagerado mesmo. Agora, acredito que quando você vai, sei lá, numa formatura, acredito que você vai fazer uma maquiagem mais leve do que uma maquiagem de festa junina. Porque você quer que o efeito fica mais, né? Você vai num casamento, você vai usar uma maquiagem mais tranquila. Você vai, sei lá, numa entrevista de emprego, você vai fazer um negócio mais simples ainda. Então, assim, dependendo da ocasião, você quer que fica mais forte ou mais fraco, tá? Você vai no carnaval, você pode, sei lá, fazer maquiagem, pode pintar tua cara de. Botar uns bigodes de gatinho e aí tá tudo certo. É carnaval. Agora, novamente, você vai num casamento, você vai fazer um negócio mais leve. E aí você vai aplicar o efeito mais leve ou mais pesado. Aqui no Photoshop nós temos essa possibilidade mexendo no parâmetro dureza do pincel. Para o que a gente quer fazer agora, dureza 100%, tá? E o tamanho a gente escolhe o tamanho que a gente quiser. A gente tem aqui também tamanho de pincel, só que hoje, no momento, a gente não vai usar. Então aqui, dureza 100%, tamanho do pincel adequado. E aí vem a questão das cores. Lembrando que eu tô aqui, ó, com a bandeirinha do Japão ativada. Eu fiz uma seleção aqui, liga a bandeirinha do Japão. O Photoshop aqui nas cores, você pode ver que eu posso escolher várias cores. Eu tenho uma cor primária, tá? Que é a cor de cima. Então, sei lá, vou escolher o vermelho. Eita, por que não tá ficando vermelho? Ah, tá. Vou clicar aqui, ó.
vermelho. E eu tenho uma cor secundária, tá? Que eu posso colocar qualquer outra cor. Só que em muitos momentos a gente quer usar o preto puro e o branco puro. O que é preto puro e o que é branco puro? Lembra que eu falei para vocês do sistema de cor RGB, que a mistura de todas as cores da cor branca, a ausência de cor da cor preta, tá? Isso é uma medida, isso é uma questão da física que eu estou falando aqui. Então, existem cores que não é nem o branco puro e nem o preto puro. O que é? Seriam os tons de cinza. Então, um cinza mais claro, um cinza mais escuro. Mas tem momentos que eu quero a cor, o preto máximo, né, que seria a cor 000000, e o branco máximo, que seria FFFFFF. O que é esse zero? O que é esse F, professor? Você tá maluco? Então, vocês vão aprender isso na aula de IMC. Não sei se vocês já viram, o professor falou de número binário, número hexadecimal. O professor já falou disso com vocês? Em alguma aula? Ou não falou desse assunto ainda? Bem por cima? Beleza. Bom, isso daí eu falo mais pra frente, a gente não precisa saber agora, mas isso daí é um tipo de número que a gente usa na computação e a gente usa para definir as cores, tá? Então, quando você vai colocar cor num site, quando você vai escolher uma cor no Photoshop, tem isso daí. Então, por exemplo, esse vermelho, tá? Esse vermelho aqui, ele é a cor BF1919, tá vendo? Em hexadecimal. Só que isso daí vocês não precisam guardar na cabeça, tá? Vocês precisam só saber que existe. O fato é que a cor preta máxima é 6 número 0, tá? A cor branca máxima é 6 letras F. O vermelho máximo, por exemplo, é 2F e 4 0. Mas isso daí, novamente, vocês não precisam guardar, só saibam que isso existe, tá? E o cachorrinho resolveu cantar na minha aula. Mas, de qualquer forma, em alguns momentos eu quero a cor preta e a cor branca. Para eu não ter que ficar escolhendo isso na mão, tá vendo que aqui no Photoshop tem um quadradinho preto e branco? Então, nos momentos que eu quiser essa cor preta e a cor branca, eu simplesmente clico nesse quadradinho, ó, e ele já vai para o preto e para o branco, independentemente da cor que estava antes. Por que eu vou usar essa cor preta e cor branca aqui? Porque quando eu estiver no modo bandeirinha do Japão, para eu pintar de vermelho, eu vou usar, se eu não me engano, a cor preta. Então aqui, eu tô com a canetinha, eu quero pintar de vermelho. Eu aperto aqui, e aí vai virar a cor preta, eu pego e esfrego a cor preta. Mas não tá saindo preto, professor, tá saindo vermelho. Sim, porque eu tô no modo bandeirinha do Japão. Se eu não tivesse nele, ó, ia estar saindo cor preta. Mas eu não quero, porque eu não quero pintar. O que eu quero é usar uma máscara. O que é uma máscara? Uma máscara é uma técnica aqui no Photoshop para eu pintar a área que eu quero que ela fique selecionada. O que eu quero que selecionar? Eu quero selecionar tudo que não seja Layane, tá? Como que eu seleciono? Eu mostrei para vocês várias ferramentas, mas em alguns momentos eu preciso fazer um ajuste e é chato fazer esse ajuste na mão. A máscara facilita eu fazer isso. Então liga a máscara e onde for Layane eu pinto com a cor preta. Pego o lápis, cor preta aqui e eu pinto, tá? Eu vou passando meu lápis bem devagarinho. Tá vendo que é mais fácil pintar dessa forma do que selecionar? Vocês vão ver que às vezes é mais fácil, porque eu consigo controlar o tamanho do pincel. Então, sei lá, um pincel maior ia ser mais fácil. Eu ligo o pincel grandão, ó, e aí eu faço cagada, porque eu botei um pincel de 5.000 pixels. Tá? Esse pincel grandão aqui, ó, às vezes é mais fácil para alguns cantos. Eu clico e ele vai marcando. E às vezes é mais fácil também
Tirar o vermelho. Como é que eu tiro o vermelho? Eu seleciono a cor branca. Aqui está preto. Eu clico aqui e ele fica branco. E aí eu pinto onde está branco. Olha que interessante que vai acontecer. Tudo que estiver sem ser vermelho não vai estar selecionado. E tudo que estiver da cor vermelha vai estar selecionado. Então, eu fiz a seleção que eu queria, ó. Eu vou selecionar um pincel bem grandão aqui. E eu vou pintar uma área bem grande. Então, aqui eu vou pintar toda essa área. Pintei. Tá? E agora eu vou sair do modo seleção, do modo máscara. Clico de novo na bandeirinha do Japão. Olha o que aconteceu. Tudo o que era branco virou uma seleção. Só apertar Delete, eu apago essa área selecionada. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar de novo com a foto original. Então, espera aí. Deixa eu pegar a minha foto original. Tá? Vou aumentar o tamanho dela aqui rapidamente. Vou tirar o cadeadinho. E vou entrar no modo bandeirinha do Japão. Cliquei no modo bandeirinha do Japão. Pego o lápis e vou selecionar a cor preta. Tá? Tá? Onde eu vou pintar? Eu vou pintar de vermelho o que eu não quero que fique selecionado. Eu não quero selecionar a Laiane. Então eu vou pintar a Laiane de vermelho. Tá? Pintei o que eu não queria que fosse selecionado de vermelho. Agora eu venho e clico aqui, ó, na bandeirinha do Japão de novo e aperto Delete. Olha que legal. Eu pintei onde eu queria e depois eu voltei aqui e deletei. Então essa é uma outra forma de selecionar e principalmente essa é uma forma de retocar seleção. Como assim retocar seleção? Vou vir com a minha seleção rápida, tá? E vou vir aqui perto do cabelo da Laiane. Cabelo, como eu disse, é uma das coisas mais difíceis de selecionar. Cliquei aqui. Desse lado aqui, ó, pessoal, eu vejo que a seleção ficou muito boa. Mas desse lado aqui vai apagar um pedaço da Laiane e eu quero arrumar isso. Como é que eu arrumo? Bandeirinha do Japão. E agora o que eu faço? Eu seleciono o lápis e pinto de vermelho as áreas que eu não quero que estejam na seleção. Então eu venho aqui, seleciono a cor preta e aí eu vou pintar algumas áreas. Então aqui, ó, tá vendo? Eu pinto e rapidamente eu consigo arrumar a seleção. Por quê? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu pintar uma área errada, tá? Vamos dizer que eu pintei muito para fora, eu mudo de cor e tiro essa área que eu pintei errada, tá? Isso daí é uma seleção não destrutiva. Eu não destruo, eu não apago. Se eu fazer alguma coisa errada, eu venho aqui e arrumo. Então aqui, ó, arrumei. Vamos dizer que tá bom, tá? Que eu não preciso de mais do que isso. Venho aqui, saio do meu modo de seleção e apago. Viram só como eu consegui arrumar isso rapidamente? É uma técnica que ajuda a gente a consertar a seleção. Então, eu já falei bastante na orelha de vocês, eu vou fazer o seguinte. Se você não terminou a sua seleção, pode terminar agora. Abre o arquivo do Photoshop. Se você terminou, ou se você não fez, faz agora usando essa ferramenta nova que eu ensinei para vocês,
que é a ferramenta aqui da máscara de seleção, tá? Aqui é a ferramenta máscara rápida, que ela ajuda a gente a fazer seleções, e vocês vão ver que isso daqui facilita bastante a vida da gente na hora de fazer uns retoques, tá? Ah, professor, e o Photopea? Photopea tem isso daí? Tem também. Se eu clicar aqui, ó, máscara, ativei o modo máscara, vou usar o pincel ou lápis, tanto faz. Vou escolher um tamanho de pincel que eu queira, desde que esteja a dureza 100%. E vou, ó, pintar. O que o vermelho representa mesmo? O vermelho representa o que eu não quero que esteja selecionado. Então eu vou pintar a Laiane aqui, ó, de vermelho, porque eu não quero selecionar a Laiane. Eu quero selecionar o chão, a árvore. Eu quero selecionar várias coisas, mas eu quero manter a Laiane inteira para eu poder recortar ela. Tá, então aqui, pintei. Ah, pintei errado em algum lugar. Não tem problema, é só mudar de cor. Então aqui, ó, vou pegar a cor branca. Clica aqui, ó, na corzinha, seleciona a cor branca, ok. E aí eu venho aqui e onde eu quero... Opa, fiz merda. Tá, é a primeira cor, né? A segunda não. Onde eu quero tirar, ó, eu pinto de branco. E aí eu tiro a seleção. Tá? Fiz a seleção que eu queria, ajustei a seleção. Volto na bandeirinha do Japão e aí eu aperto Delete ou venho aqui em imagem não, Select Filter, onde que tá o negócio que apaga mesmo? Edit Clear. E aí ele vai apagar. Só tem um problema, viu que minha imagem ficou meio fantasmagórica? Tá vendo que ela tá transparente? Por que ela tá transparente? Porque o professor foi burro. Qual foi a minha burrice? A burrice é que eu não pintei com preto puro, eu pintei com cinza. E aí ele não seleciona 100%. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar, quando eu for fazer isso, o preto puro. Qual que é o preto puro? Eu arrasto aqui embaixo ou eu simplesmente clico aqui. Então agora que eu cliquei com preto puro, tá? Se eu vim aqui em cima, eu teria que, na verdade, repintar isso daqui. Porque, ó, tá vendo que eu tô pintando, ele tá dando um tom mais escuro? Porque aí sim ele vai selecionar 100%. Porque do jeito que eu tinha feito antes, ele vai selecionar parte transparente. Então, na hora que eu deletar, eu vou fazer uma cagadinha, tá? Então, quem tiver no Photopea, presta atenção de estar pintando não com cinza, mas sim que essa primeira cor seja o preto 100%. Porque aí sim, quando eu venho aqui e deleto, aí ela não fica transparente, tá? Desculpe pelo vacilo, peço perdão pela burrice. Pessoal, algum de vocês está com dúvida de como essa técnica funciona? Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Pessoal, não tenham vergonha de perguntar, tá? É aquele negócio, a prática ajuda muita gente. No Photopea de celular funciona isso daí? Funciona. Vai ser 100%? Não, vocês vão ter dificuldade de fazer. Mas peço que tentem fazer o favor, porque essa é uma técnica importante. Então, não precisa no celular ficar um resultado perfeito. Só precisa vocês entenderem como é que a técnica funciona, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí utilizando nessa foto, retocando a imagem, terminando quem não terminou, ou quem não fez,
tenta fazer o recorte aí, mesmo que seja um recorte meio bruto, meio rápido, utilizando essas técnicas. Lembrando que isso daqui, essa ferramenta da máscara, ela é uma técnica complementar às outras, tá? Não significa que você vai usar ela 100% do tempo e não vai usar as outras. Cada técnica tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. O ideal é a gente saber um monte de técnica e aí a gente junta todas elas para poder editar as imagens, tá bom? Então,